Olá pessoal, meu nome é Ricardo, sou membro do Escritório de Projetos Integrados de Engenharia, (WEP), e hoje eu vou falar um pouco a vocês como é que a gente faz para inserir um timeline, um cronograma no Navisworks. Para vir nessa opção aqui de timeline, eu vou vir na minha aba de Home e vou clicar em Timeline. Ele vai abrir essa aba aqui que é muito semelhante ao MS Project, tem um lado que eu coloco as tarefas, né, as tasks, e o outro lado vai ficar meio com um diagrama de barras. Pronto, como é que eu faço para adicionar uma atividade a ser feita? Eu vou clicar em adicionar, Add Task, aí ele vai ter esses campos para serem preenchidos. Eu vou preencher o básico para vocês, o de início, posso colocar hoje, por exemplo, e o de final, dia 24. Ele já vai mostrar uma barra aqui, ó, barra do dia 20 ao dia 24, certo? Só que eu preciso relacionar essa data que eu botei, essa tarefa, com objetos, por exemplo, um objeto a ser construído. Então eu tenho que fazer a seleção dos objetos que eu quero adicionar nessa tarefa, como por exemplo selecionar essas fundações aqui. Quando eu clicar, eu vou voltar na minha barra de tarefas, vou clicar na tarefa, como já está clicado, vou vir nessa opção e vou clicar em Attach. Aí ele vai adicionar esses elementos a essa minha tarefa. Ó. Quando eu clicar na teste, ele vai inclusive mostrar aqui que tem objetos adicionados. É importante que quando a gente faça a adição desses objetos, a gente também se lembre de colocar o tipo de tarefa que está sendo incluído aqui. No caso, por exemplo, construção, elementos temporários e demolição. No caso, eu vou colocar aqui construção. Se você não selecionar um tipo de tarefa, quando for na hora de simular, ele não vai ler essa tarefa, ele não vai de fato fazer a simulação dela. Então, o objetivo é que vocês façam várias tarefas dessas, selecionem todos os objetos, coloquem as datas de acordo com o cronograma que vocês fizeram, e pode ajudar vocês nessa tarefa de fazer a seleção, selecionar os objetos e adicionar as tarefas. Vocês podem criar seleções e salvar elas, como foi o que eu fiz aqui, ó, nessa parte aqui. Tem várias seleções, vários itens, ó. É como se fossem seleções prévias que o software é capaz de armazenar. Certo, e o que eu vou fazer? Eu vou só mostrar um exemplo para vocês simples. Vamos dizer que eu seleciono essa minha fundação aqui. Quando eu selecionar, eu vou vir em Save Selection e ele vai adicionar uma nova seleção aqui. Eu vou botar até um nome aqui, vou botar um nome simples, Fundação 01. Pronto. Aí eu posso fazer essa mesma adição aqui por meio dessas seleções. No caso, antes eu tinha feito selecionando manualmente. Agora eu posso vir, por exemplo, clicar na minha seleção prévia e fazer o mesmo processo de adicionar. E pronto, ele vai adicionar, inclusive, ele adiciona como seleção fundações. Eu pessoalmente acho meio chato ficar digitando essas datas de início e fim, então o que eu faço é pegar as datas direto de outro software, de outro arquivo, no caso MS Project. Como é que a gente faria isso? A gente vem em Data Source e ele vai ter essa opção de adicionar e a gente seleciona a opção MS Project 2007 a 2013. Tem várias outras, vocês podem explorar aí. Vamos lá. Voltando no Project, eu vou, por exemplo, escrever aqui as minhas datas, né? Eu escrevi duas aqui só para exemplo, normalmente, bem simples esse exemplo. E quando eu vim adicionar, eu vou selecionar meu arquivo, que no caso é esse bem aqui, ó, básico 707. Eu abro. Sim, agora o que eu vou selecionar é quais são as datas que eu quero fazer a combinação. No caso, o meu Planned Start Date, eu vou selecionar o Start, que é a data de início que está salva lá no Project, e aqui eu seleciono o Finish. Nas datas atuais, eu vou manter as atuais, ó, que no caso é sem preenchimento. E aqui é o Finish. E dou um OK.
Certo, ainda não está pronto, por quê? Porque para que essa minha lista de tarefas vá para lá, eu preciso clicar com o botão direito e clicar nessa opção Rebuild Task Hierarchy, que ele vai lançar lá em sequência das que já existem. Eu vou até adicionar. Pronto, as tarefas que eu adicionei vieram para cá. E vejam que ela veio logo em seguida, na ordem meio que hierárquica, né, como ele diz, da que eu já tinha criado. Ó. Tá aqui eu acabei de adicionar, com as datas que estavam no MS Project. E eu vou fazer o mesmo processo, selecionar os elementos e relacionar com essas datas. Eu vou mostrar um exemplo aqui depois de preenchido para vocês. Certo, pessoal, voltando aqui, eu fiz aquele mesmo processo, só que dessa vez eu fiz para um planejamento com várias datas e incluí aqui daquele formato de importar, né, que é para você adicionar. Agora, quando eu fiz isso, eu vou na aba simular, lembrando que eu tenho que colocar o tipo de tarefa para cada uma. No caso, eu coloquei todas elas como construção, se não colocar não vai aparecer na simulação. Aí depois eu vou em simulação, configuro algumas coisas de saída principalmente, ó, que é a duração, por exemplo, do vídeo que vai ter. No caso, eu vou exportar, vou configurar as características da exportação do arquivo, mas eu posso simular aqui mesmo no próprio software. No caso, passando aqui, forma mais ou menos um vídeo mesmo. É isso. Geralmente é esse o procedimento que eu costumo usar de seleções e alinhando com o MS Project, fica mais fácil.